Pense no seu corpo como uma cidade viva. Uma cidade feita de cerca de 30 trilhões de células humanas, atravessada por uma multidão de micro-organismos que também participa dessa história. Nada aqui funciona sozinho. Cada rua, cada prédio, cada serviço depende do outro. E, mesmo sem você perceber, esse sistema inteiro trabalha sem parar para manter você vivo, acordado, em movimento e em equilíbrio. A pergunta não é apenas como o corpo funciona. A pergunta é: como ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, todos os dias, sem entrar em colapso? Tudo começa com a transformação do que entra no corpo em algo que as células possam usar. O sistema digestório é uma verdadeira linha de produção biológica. A digestão começa na boca, onde os alimentos são triturados e misturados à saliva. Depois, o estômago continua o processo com força e precisão, quebrando o alimento em pedaços menores. Mas é no intestino delgado que a mágica realmente se aprofunda. Sua superfície é imensa, com dobras, vilosidades e microvilosidades que ampliam a área de absorção para cerca de 30 metros quadrados. É como se o corpo criasse um enorme campo de captação para aproveitar ao máximo cada nutriente. Ali, proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais atravessam a parede intestinal e entram na corrente sanguínea. O que era alimento vira matéria-prima para energia, crescimento e reparo. Mas nutrientes sozinhos não bastam. As células também precisam de oxigênio. E é aí que o sistema respiratório entra em cena. A cada respiração, o ar percorre nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos até chegar aos pulmões. Lá dentro, em centenas de milhões de alvéolos, acontece uma troca silenciosa e essencial. O oxigênio passa para o sangue, enquanto o gás carbônico faz o caminho inverso para ser eliminado. Em repouso, uma pessoa pode respirar cerca de 12 a 20 vezes por minuto. E cada ciclo leva perto de 500 mililitros de ar. Isso significa dezenas de milhares de respirações por dia. Pense nisso por um instante. Cada inspiração é um acordo invisível entre pulmões, sangue e células. Sem oxigênio, a produção de energia entra em risco. Com ele, a vida continua pulsando. E quem leva tudo isso até onde precisa chegar? O sistema circulatório. O coração é o grande motor desse processo. Em repouso, ele bombeia cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Em um dia comum, pode bater por volta de 100.000 vezes. Não para. Não descansa. Seu trabalho é garantir que oxigênio, nutrientes e hormônios alcancem cada tecido, enquanto resíduos e gás carbônico seguem o caminho de volta para serem eliminados. O sangue é mais do que um líquido em movimento. É uma rede de transporte, defesa e comunicação. Ele conecta intestino, pulmões, músculos, cérebro, rins e fígado numa conversa constante. É por isso que o corpo inteiro precisa do coração. E o coração, por sua vez, depende do corpo inteiro para receber energia e funcionar. Mas coordenar uma rede tão complexa exige comando. É aqui que entra o sistema nervoso. O cérebro humano, com seus cerca de 86 bilhões de neurônios, interpreta sinais, toma decisões e ajusta respostas o tempo todo. Você sente calor? O cérebro responde. Precisa correr? Ele acelera batimentos, respiração e envio de energia para os músculos. Está escuro, há perigo, ou você toca algo muito quente. A resposta vem em frações de segundo. O sistema nervoso não apenas manda ordens. Ele integra informações, prevê necessidades e mantém a organização do corpo em tempo real. Muitas vezes, ele age antes mesmo de você perceber conscientemente.
E isso é extraordinário. Porque viver não é só existir. É responder ao mundo com precisão. Só que o corpo também precisa se defender. Todos os dias, vírus, bactérias e outros agentes tentam atravessar as barreiras do organismo. É por isso que o sistema imunológico está sempre alerta. Ele reconhece o que pertence ao corpo e o que representa ameaça. Algumas células vigiam, outras atacam, outras lembram invasores para reagir mais rápido no futuro. E aqui existe uma curiosidade importante. Nosso corpo convive com uma imensa comunidade de micro-organismos. Muitos deles úteis à digestão, à imunidade e ao equilíbrio interno. Ou seja, a defesa não é apenas guerra. É também convivência, seleção e equilíbrio. O sistema imune protege sem destruir tudo ao redor. Ele busca, acima de tudo, preservar a vida. Enquanto isso, por dentro, outra tarefa silenciosa acontece sem parar: filtrar, ajustar e eliminar. Os rins são verdadeiras estações de tratamento em tempo real. Eles recebem cerca de 1 litro de sangue por minuto e filtram enormes volumes ao longo do dia. Aproximadamente 180 litros de filtrado podem ser produzidos diariamente, mas quase tudo é reabsorvido. No fim, sobra em média apenas 1 a 2 litros de urina. Isso mostra um nível impressionante de economia e precisão. Os rins regulam água, sais minerais e substâncias que precisam sair do corpo. E o fígado também participa desse trabalho profundo. Ele processa nutrientes, armazena energia, produz bile e ajuda a lidar com substâncias tóxicas. Mesmo sendo apenas uma parte do peso corporal, recebe uma grande quantidade de sangue e atua como um centro químico fundamental. É como se o corpo tivesse inteligência logística em cada detalhe. Até a estrutura do corpo fala dessa integração. Os ossos sustentam, protegem e dão forma. São 206 em um adulto, criando uma arquitetura firme, mas viva. Os músculos transformam sinais em movimento, puxando os ossos como alavancas precisas. É por isso que você pode caminhar, escrever, correr, respirar fundo ou simplesmente manter a postura. E a pele fecha o conjunto com proteção, sensibilidade e controle térmico. Com cerca de 1,5 a 2 metros quadrados de área, ela é uma fronteira viva entre o ambiente e o mundo interno. Ela sente, protege, regula calor e ajuda a impedir invasores. Nada disso funciona isoladamente. Os ossos sustentam os músculos. Os músculos obedecem ao sistema nervoso. O sangue alimenta tudo. A pele protege a superfície. E, ao fundo, cada célula recebe exatamente o que precisa para continuar trabalhando. No centro de tudo está a homeostase. Esse é o nome do equilíbrio interno que mantém a vida possível. Temperatura, pressão, níveis de água, glicose e até o pH do sangue precisam permanecer dentro de faixas muito estreitas. O pH sanguíneo, por exemplo, fica normalmente entre 7,35 e 7,45. Parece uma margem pequena. E é mesmo. Mas essa faixa pequena é essencial para que enzimas funcionem, proteínas mantenham sua forma e o transporte de oxigênio continue eficiente. O incrível é que o corpo regula tudo isso o tempo todo. Quando você corre, ele ajusta a circulação. Quando você come, ele reorganiza o metabolismo. Quando há ameaça, ele ativa defesas. Quando algo sobra, ele filtra e elimina. Quando algo falta, ele compensa. O corpo humano não é uma coleção de partes. É uma cooperação contínua, precisa e impressionante.
E talvez essa seja a maior lição da biologia. Viver é coordenar diferenças para formar unidade. Seu corpo respira, digere, circula, defende, filtra, sustenta, move e regula ao mesmo tempo. Sem pausa. Sem alarde. Com uma inteligência que acontece dentro de você a cada segundo. Entender isso muda a forma como a gente olha para a vida, para a saúde e para o próprio ser humano. Se este mergulho pelo corpo humano te ajudou a enxergar como tudo é conectado, inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe com amigos e familiares.